Se você gosta de assistir os jogos da Seleção Brasileira de Futebol, ou de pelo menos assistir os jogos durante a Copa do Mundo, provavelmente você já deve ter escutado essa canção. Mas o mais interessante é a relação que se construiu entre a música pra frente Brasil, a história do nosso futebol e a nossa própria história. Eu sou o professor Bruno Tulux e essa é a História Vista do Baixo. Hoje, na História Vista do Baixo, nós vamos entender como a música Pra Frente Brasil ajudou a construir o que nós chamamos de ufanismo brasileiro, lá pela década de 1960 e 1970. Mas antes, é importante compreender o contexto histórico referente a este período de nossa história. Na década de 1960, o Brasil vivia o regime político da ditadura militar, um sistema político que se instalou no nosso país a partir de um golpe político articulado no ano de 1964 como um dos desdobramentos da Guerra Fria. Porém, por mais que existisse o apelo da luta entre capitalistas e socialistas, o governo militar instalado necessitava de um amplo apoio popular, e é exatamente aí que entra o futebol. Sobre o futebol, existem alguns fatos que cercam essa conquista do Brasil na Copa do Mundo, que foi o nosso tricampeonato, com um time estelar, inesquecível, composto por Pelé, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, Tostão, ou seja, era um time inesquecível de fato, mas que na sua trajetória, até chegar à grande final e levantar a taça, ocorreram situações que nos levam a entender que aquilo não era apenas um jogo de futebol. E essa história começou com a demissão do técnico que classificou a seleção nas eliminatórias. João Saldanha, ele foi contestado pelo presidente Médici a partir do momento em que ele não quis escalar um jogador, Dadá Maravilha, que era muito popular na época e que era um jogador que o presidente Médici gostava muito, porém ele não estava na lista dos jogadores que seriam convocados. 2 meses antes, o técnico da seleção, João Saldanha, foi demitido do posto de técnico e em seu lugar foi contratado o técnico Zagallo. Bom, até aí tudo bem, mas depois começaram a surgir histórias de que a demissão de João Saldanha tinha um caráter político, já que ele era conhecido por sua militância pelo Partido Comunista Brasileiro. E segundo o próprio João Saldanha, não era interessante ver um comunista fazendo sucesso com uma seleção que representava naquele momento um governo militar. Na época surgiram até algumas farpas trocadas pela imprensa, onde o João Saldanha dizia que ele era responsável por escalar os jogadores e o presidente Médici responsável por escalar ministros. E nesse momento deveriam ser respeitadas as duas posições, tanto de técnico quanto de presidente do Brasil. Nos gramados, o desempenho da seleção era formidável. Ganhou a Copa do Mundo de forma invicta e deixou um legado futebolístico para muitas gerações. E o interessante é perceber que a comissão técnica era formada por oficiais, o que estreitava ainda mais a relação entre o governo militar e a seleção brasileira. E no retorno desses jogadores campeões já no México pela seleção brasileira, o capitão do time, Carlos Alberto Torres, entrega a taça Jules Rimet para o presidente do Brasil e nesse momento então cria-se uma ligação muito forte, onde o Brasil era a pátria de chuteiras e o desempenho positivo da seleção brasileira coincidia com um desempenho muito bom do país em outros campos, como político, econômico, social, enfim. A articulação era muito positiva para o governo da época, o que fez com que a propaganda ufanista fosse elevada ou potencializada a uma proporção jamais vista até então. Essa propaganda, então, nacionalista ao extremo, fez surgir uma grande campanha ufanista que conciliava música, slogans, artistas, atletas, todos eles fazendo parte
de uma grande campanha positiva para o governo da época. Não muito diferente do que acontece até os dias de hoje, mas os tempos eram bem diferentes. E justamente, uma das propagandas que mais surtiram efeito foi a marchinha composta por Miguel Gustavo para Frente Brasil, que se transformou em música e também em um hino que associava a vitória do Brasil nos campos à vitória do Brasil na política nacional. Então, associando o esporte de maior apelo popular com uma campanha vitoriosa no campo político, para Frente Brasil se tornou a marca do tricampeonato brasileiro, mas também uma música que remetia a esse sucesso político que era o Brasil da época. Além de Pra Frente Brasil, que se tornou famosa por conta do futebol, outras campanhas também se tornaram muito conhecidas e são lembradas até o dia de hoje, como por exemplo a música Eu Te Amo Meu Brasil, composta pelo Dom, da dupla Dom e Ravel, que fez muito sucesso na década de 70. Além disso, a Rede Globo de televisão apresentava um programa semanal que exaltava as riquezas e a potencialidade do Brasil, criando o slogan Brasil Potência. Outra expressão que se tornou muito conhecida nessa época era justamente Ninguém Segura Este País, mas que era baseada, ou pelo menos reformulada, a partir da propaganda ufanista criada na Espanha do ditador Francisco Franco, que dizia Nada detiene a Espanha. Então essas articulações eram utilizadas também pelo governo do Brasil na época. Como também aquela outra expressão muito conhecida, Brasil, ame ou deixo. Essa foi copiada dos Estados Unidos, que durante as campanhas da Guerra do Vietnã também criou um slogan parecido, America, love it or leave it. Esses slogans eram alavancados por uma política econômica muito positiva na época, que depois foi chamado de Milagre Econômico Brasileiro, que foi uma articulação política econômica que durou de 1968 até 1973, que fazia com que o Brasil tivesse um grande crescimento no período, algumas vezes ultrapassando os 10% do PIB anual, chegando até 11,1% do PIB, e que de certa forma fazia com que o Brasil se tornasse gigante também na economia. Porém, o milagre econômico foi revisto e é alvo de estudos até o presente como uma articulação política planejada para ser um elemento que alavancava esse ufanismo no período vigente. E o auge dessa campanha ufanista vai até o ano de 1972, quando se comemorou os 150 anos da independência do Brasil, e o governo militar da época patrocinou o translado dos restos mortais de Dom Pedro I, o nosso herói da independência, de Portugal para o Brasil, numa forma de associar todos esses elementos que eram constituintes da identidade brasileira com esse movimento ufanista. Porém, como a história também é marcada por contradições, alguns intelectuais da época acabaram se utilizando de uma expressão conhecida e já forjada anos antes por Karl Marx para tentar explicar o motivo pelo qual o futebol se tornou tão importante para os brasileiros. A expressão utilizada foi o ópio do povo, uma expressão que utilizada por Karl Marx para explicar por que a religião impedia, de certa forma, a visão do homem sobre o sistema. Nesse caso, o futebol, em uma associação com a expressão de Marx, foi utilizado para mostrar que o povo se via deslumbrado pelo bom desempenho da seleção e não enxergava ou não criticava como deveria ser criticado o governo da época. No entanto, é importante lembrar que a tônica da ditadura do mundo na segunda metade do século XX, ela é justificada, ou pelo menos explicada, a partir dos desdobramentos da Guerra Fria, onde governos ditatoriais surgem tanto do lado capitalista quanto do lado socialista. E nessa conjuntura entre lutas, ideológicas e políticas e econômicas, é evidente que esses governos autoritários, militares,
vão surgir como elementos de confirmação de uma ou de outra ideologia, não sendo exclusividade de apenas um dos lados da guerra, mas sim uma ferramenta muito comum no período e que acabou se desenvolvendo e deixando marcas que são percebidas até hoje, no século XXI. Esse foi o vídeo de hoje da História Vista do Baixo. Eu espero que quando você escutar essa música novamente, você se recorde de todo esse processo histórico de construção de uma identidade brasileira ou de um sentimento ufanista brasileiro lá na década de 1970, mas que você veja todos esses processos como elementos que constituem, de certa forma, um desenrolar, um desenvolvimento do mundo naquele período, que era fundamentado, sim, em valores que transcendiam a nacionalidade. Não era só no Brasil que acontecia, mas que, de certa forma, isso foi mais evidente no Brasil. Importante lembrar que em 1978, na Copa da Argentina, houve um processo muito semelhante, quando a Argentina também foi campeã do mundo. Mas essa história eu conto em outro vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha promovido uma reflexão na sua forma de ver ou de ouvir essa música e todos esses acontecimentos. Se você gostou do vídeo, indique para alguém, deixe um comentário, envie para um professor, um colega que estuda esse período, que gosta de futebol, gosta da seleção brasileira, alguém que tenha vivido esse período, que tenha uma história para contar também, que com certeza vai agregar na sua formação e na sua experiência com relação à visualização desses acontecimentos. Beleza? Então, valeu, gente, muito obrigado. Até o próximo História Vista do Baixo.